Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Porque Ele pode todas as coisas. Então, se a gente confiar nele de todo o nosso coração, Ele nunca nos deixa. Deus é extremamente fiel, né? Eu não sei se Ele é fiel ou se Ele é a própria fidelidade, né? Porque Deus, Ele não descumpre aquilo que Ele fala. E o seu Filho nos disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Às vezes a gente fica preocupado com as demais coisas, né? Dá mais atenção às demais coisas. E Deus fica sendo assim um segundo plano. Ele não quer isso. E Ele tem direito, porque Ele que criou e sustenta todas as coisas com o poder de sua palavra. Amém? Então, Shabbat Shalom, nós estamos na Parashá Nassô. Fazei uma contagem, 36ª Parashá, não é? Ela vai de Números 4, 21 a 7, 89. A Haftará, que é a porção dos profetas Juízes, 13, 2 a 25. A porção Berit Hadashá é Lucas 13, 1 a 14, 35. Nós vamos comentar sobre o Berit Hadashá. Lucas 13, de 10 a 11, diz o seguinte: Yeshua estava ensinando numa das sinagogas no Shabat. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se, né? Primeira coisa que nos chama a atenção é que Yeshua estava ensinando aonde? Numa sinagoga. E que dia? Hoje. Um Shabat. Eu não sei que hora que era, né, desse Shabat, mas era o Shabat. Ele não estava numa igreja no domingo, como muitos pensam, né? Não estava. Yeshua era chamado constantemente de Rabi. Você pode ver isso em Mateus 23, 7, 26, 49, Lucas 10, 39, etc. Você lê em casa. Rabi significa o quê? Professor, mestre, título semita que mais tarde se tornou conhecido como rabino, né? Então Yeshua era um mestre, Rabone, rabino. Então Yeshua foi um rabino, um mestre, ou seja, um professor. Yeshua vive de fato como um rabino judaico. Aqui vemos Yeshua ocupando seu lugar de mestre, ou seja, ocupa seu espaço de professor na sinagoga no Shabat. Presta atenção, ó. Yeshua está aqui dando aula, ensinando. A gente tem uma noção muito de pregação, né? Aquelas pregações, mas não. Yeshua estava ensinando numa sinagoga ao Shabat. E a palavra chama atenção para uma mulher com espírito de enfermidade há 18 anos. Não é à toa que a palavra chama atenção sobre isso. Uma mulher que estava enferma há 18 anos. Você pode ter certeza que ela buscou cura, não é verdade? Daquela enfermidade. A palavra diz que ela andava encurvada e não podia se endireitar. E provavelmente o diagnóstico é que a coluna dela, sei lá, calcificou, alguma coisa assim, não é? E ela andava encurvada. Você já viu alguma pessoa assim? Eu já. Mas a palavra diz que isso era um espírito de enfermidade. Olha aí. Ainda que o médico chegasse lá na coluna dela e visse a calcificação da coluna, ainda assim era um espírito de enfermidade trabalhando no osso dela, calcificando o osso dela. Interessante isso, não é?
E na realidade, a palavra não está chamando atenção à toa disso. Yeshua está ensinando nessa sinagoga. Ele estava diante de uma plateia, na posição que eu estou aqui hoje, como ensinando a palavra. Então Yeshua tinha visão de todas as pessoas que ali estavam. E ele, de propósito, olha para aquela mulher com espírito de enfermidade e a chama. Não é à toa que Yeshua chama. Existe algo, existe uma razão pela qual ele atenta para aquela mulher, que ele vê que aquela mulher tem um espírito de enfermidade e a chama para perto dele. Era uma sinagoga, então todos conviviam com aquela mulher. Eu não sei se você sabe, a ideia de sinagoga é a ideia de comunidade. São pessoas que se conhecem, que vivem juntas e que se ajudam mutuamente, que leem a palavra de Deus, que têm a mesma fé. Ou seja, a ideia é de reunião, de comunidade. E eles estudavam a palavra junto. E naquele dia, Yeshua estava ensinando. Yeshua era novo, tinha 30 anos na época. E ele estava ali ensinando como um rabino interessante. E aquelas pessoas deveriam conhecer aquela mulher há muito tempo. E todos sabiam que ela era enferma há 18 anos. Não é? E ela sempre curvada. Já era uma situação normal para todos ali na sinagoga. Ninguém questionava mais por que aquela mulher andava curvada. Todo mundo cumprimentava ela estava curvada, todo mundo conhecia ela da comunidade ali próximo, não sei o que ela fazia, onde ela morava, mas as pessoas a conheciam e já ninguém questionava mais, parece até a gente aqui, né? A doença vem, vai ficando, acaba que a gente não questiona mais, já fica como se fosse comum, normal, né? Mas Yeshua a chama e ela, curvada, se levanta de seu lugar em que estava. Era muito natural para ela andar curvada, tanto é que ela levanta e vai. Não tem nada de anormal, ninguém falou, ninguém ficou espantado com aquilo, porque todo mundo tinha conhecimento da situação daquela moça, daquela senhora, não sei. E curvada ela caminha até Yeshua, e é óbvio que Yeshua tinha em seu coração ensinar alguma coisa importante ou importantíssima usando a vida daquela mulher. Veja em Lucas 13:12. Vendo a Yeshua, chamou-a e disse-lhe: mulher, está livre da sua enfermidade. Interessante que Yeshua chama, a mulher vem andando e ele fala: mulher, você está livre da sua enfermidade. Yeshua não fez uma oração profunda, Yeshua não tocou nela, Yeshua não clamou ao Pai. Não falou: pai, tu disse que ia me dar autoridade para curar. Ele falou nada disso. Ele falou: mulher, você está livre da tua enfermidade. Isso é muito poder, meu irmão, muita autoridade, porque a coluna daquela mulher estava calcificada há 18 anos. Não são 2 dias, 3 dias, uma torção na coluna que ficou doendo, não é isso. Ela tinha um problema há 18 anos. Então, Yeshua, num ato de misericórdia, impõe-lhe as mãos. Veja em Lucas 13:13. Impôs-lhe as mãos e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. A palavra é imediatamente. Yeshua não falou aqui: gente, vamos jejuar por ela. Não falou: amanhã você volta aqui. Ou não perguntou para ela: o que você fez na sua vida em que você está assim? Yeshua não questiona ela, não manda ela preencher um relatório, um formulário, dizendo qual o pecado que ela cometeu. Yeshua não fez isso. Yeshua disse: mulher, você está livre
da tua enfermidade. E pôs a mão sobre ela. E a palavra diz que imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. A palavra é imediatamente a mulher se endireitou. Gente, isso me impressiona muito. Porque se eu parar para pensar, uma pessoa com uma calcificação há 18 anos e imediatamente ela se endireitar, isso é muita autoridade. Muita autoridade. Primeiro, ele quer ensinar para todos os que cremos nele o que está escrito em Marcos 16, 17, 18. E estes sinais acompanharão os que crerem. Isso deveria ser normal entre nós, porque nós cremos. E às vezes nós temos um enfermo entre nós e nós ficamos fazendo longas orações, clamando a Deus, mas o Senhor, nesse caso, não quer que nós fiquemos clamando a Ele. Ele quer que nós tenhamos a autoridade concedida pelo Filho dele para curar essas pessoas. Ou até nós mesmos. Porque você pode orar por você e repreender a enfermidade e dizer, você está livre da enfermidade. Porque esses sinais acompanharão. Não é talvez, vão acompanhar quem crê. Então o que está errado em nós? Que às vezes nós encontramos alguém com um dom de cura, ou às vezes demora anos, aparece um profeta, é porque tem algo que está errado na nossa fé. Tem algum problema em nós. Porque a verdade é que esses sinais acompanharão os que crerem. E ele continua, em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Isso a igreja fala. Apesar de muito não entender que língua é essa. Uns falam que é língua de anjo, outros chamam de língua estranha, né? Mas é língua de homem, de outros povos. Porque Deus falou para Israel que Israel era incrédulo a ponto que eu falarei com língua de outros povos a ti, nem assim crerei. Por isso que o apóstolo Paulo fala que o dom de língua é para provar que alguém é incrédulo. Porque ele ouve você orando em língua e fala, isso é loucura. Não é verdade? Então isso é dom para provar que alguém é incrédulo. Paulo fala isso nas Escrituras. Falarão nova língua, pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Lembra do Paulo? Ele saiu daquele naufrágio, chegou na ilha, foi se aquecer, porque estava molhado lá, a serpente picou a mão dele. E ele levantou assim, a serpente, todo mundo falou, esse cara vai morrer agora. Teve até um texto, se não me engano, que diz que as pessoas disseram, os deuses estão querendo matar esse homem, tentaram matar no mar, não conseguiram, vão tentar matar ele com a serpente. Todo mundo ficou esperando ele cair lá, morto por causa do veneno da serpente. E o que aconteceu? Nada, porque esse é um sinal dos que creem. Não é para você ir atrás de uma serpente e deixá-la te picar, não é isso. Mas se por um acaso, sem você provocar ela te picar, não terá efeito em você, porque você crê. A palavra diz que não lhes fará dano algum. Rafael, e a marca que a serpente mordeu? Vai sumir. Não vai ficar marca alguma. Pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Se você beber algum veneno sem querer, meu filho, não vai acontecer nada com você. Rafael, será que eu posso tomar um veneno em casa? Não, meu irmão, isso está provocando a Deus, está suicidando. Agora, se sem querer isso acontecer, não vai lhe causar dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos. Olha só o que Yeshua fez. Mulher, você está livre da sua enfermidade. E pôs a mão sobre ela. Você não vê Yeshua impondo a mão e orando.
Ele disse e ele impôs as mãos. E porão as mãos sobre os enfermos e estes serão o quê? Está escrito aqui. E esses sinais acompanharão aos que creem. Quem crê aqui? Amém. Então tem que nos acompanhar esse sinal, esses sinais. Veja Lucas 10, 19. Eis que vos dei, não é vou dar, não é darei, é vos dei a autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. As pessoas estavam preocupadas com a macumba que estava aqui. Não faz dano algum a nós. Zero de dano. É zero. Rafael, mas ela está fazendo, vai cair sobre ela. Porque sobre nós não cai. A Bíblia diz que sobre Jacó não há o quê? Encantamento. Ó, nós não estamos enxertados em Israel? A Jacó. Então não tem encantamento, pode fazer macumba aí à vontade, pode até amarrar a boca do sapo, fazer o que for, que nada vai nos causar dano. E provavelmente eles vão ver que nós temos algo, que eles não conhecem, algo mais forte do que é o deles. Porque eles vão ficar pensando, por que não acontece nada com eles? E o diabo vai ter que confessar. Porque, como ele diz, né, aquele lá de cima, eles pertencem àquele lá de cima. Amém? Segundo, Yeshua quer, em meio a este milagre, a esta maravilha, que fosse externado o grande erro no coração de Israel a respeito do dia de Shabat. Problema que até hoje persiste e existe, inclusive na igreja que está retornando para a obediência dos mandamentos, inclusive retornando à prática correta do Shabat. Veja como Yeshua é um excelente mestre. Ele, então, provoca a manifestação do chefe da sinagoga. Agora não, agora Yeshua passou do limite. Ó, veja em Lucas 13,14. Então, olha só, gente, a ignorância espiritual, ela é terrível. Se a ignorância cultural é ruim, a espiritual, então, é terrível. Porque eles estavam assistindo ali um milagre maravilhoso, uma maravilha, gente. Uma mulher de 18 anos não conseguia andar ereta. Yeshua na frente de todo mundo, impõe a mão e diz, mulher, você está livre da tua enfermidade. Na mesma hora ela ficou curada, uma maravilha. Mas olha só a cegueira. Então o chefe da sinagoga ficou indignado, aborrecido, chateado, esqueceu a maravilha. A mulher estava glorificando a Deus, a família da mulher deveria estar glorificando a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou indignado. Sabe por quê? Porque Yeshua curara no Shabat. Tomando a palavra, disse à multidão. Olha o que ele fala. É multidão, gente. Devia estar todo mundo, glória a Deus, glória a Deus. Ele esqueceu o milagre e falou isso aqui, ó. 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, neles para seres curado, e não no dia de Shabat. E pior, o chefe da sinagoga está fazendo menção ao 4º mandamento. E está correto. Êxodo 29, versículo 9. 6 dias trabalharás e fará todo o seu trabalho. Agora, a pergunta é, curar é trabalho? Essa é aquela pergunta que tem que ser feita. Curar alguém é trabalho ou curar alguém é dar descanso a esse alguém?
Porque aquela mulher andava curvada. Você já tentou andar curvado, gente? Hein? Olhando todo mundo assim? Porque se sua coluna fica assim, tua cabeça fica para baixo. Como é que você olha para as pessoas? Você tem que levantar a cabeça. E como é que levanta a cabeça? Dói. Essa mulher tinha descanso? E o coração daquele homem era tão duro que ele esqueceu o milagre, ele esqueceu de glorificar a Deus pela maravilha que o Senhor estava fazendo naquela congregação. Qual parte das Escrituras o chefe da sinagoga tirou que cura é trabalho? Nós já vimos na Torá que a violação do Shabat é considerado um pecado gravíssimo. Por isso que eu falo que às vezes as igrejas nem entendem, porque as igrejas dizem que Yeshua violou o Shabat. Se Yeshua tivesse violado o Shabat, ele era pecador. Deu para entender? Se Yeshua tivesse profanado o Shabat com essa cura, então teria pecado e não era ele o Mashiach, e muito menos o Filho de Deus. Porém, sabemos que Yeshua nunca pecou. Vê Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ó, ele nunca pecou. Então, quando ele está curando no Shabat, ele não está profanando o Shabat. Porque profanar Shabat é pecado. Olha aí, ó. Razão pela qual se chega à conclusão óbvia de que Yeshua nunca transgrediu o mandamento do Shabat. A resposta à pergunta que fiz acima, de que parte das Escrituras o chefe da sinagoga tirou que cura trabalho, a resposta é simples. Não existe nenhum mandamento das Escrituras proibindo a realização de cura e a expulsão de demônio no Shabat. Não existe. Pode procurar. Então, cura e expulsão de demônio no Shabat é bênção. Pois cura ou expulsão de demônio de uma pessoa vai trazer descanso para ela. Meu irmão, imagina aquela mulher cheia de demônio, aquele homem lá que Yeshua expulsou uma legião de demônios dele. Você acha que ele teve descanso ou não teve descanso? Você acha que Yeshua no Shabat ia dar descanso a ele ou não ia dar descanso a ele? Você, se estivesse no lugar dele, você gostaria ou não gostaria? Você gostaria. Então é só parar para pensar. Expulsar demônio e curar no Shabat é bênção. É trazer descanso no dia do descanso. E este também é um dos objetivos de Deus, trazer descanso no dia de descanso para um homem que crê, como está escrito em Hebreus 4, de 1 a 11. Portanto, tendo-nos sido deixado a promessa de entrarmos no seu descanso ao Shabat, não é do homem, o Shabat é de Deus. O Filho do Homem tem autoridade sobre o Shabat, porque o Shabat, o homem não foi feito para o Shabat, mas o Shabat para o homem descansar. Temamos não haja algum de vós que pareça ter falhado, porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não chegou a ser unida com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, o que temos crido é que entramos no descanso, tal como disse. Assim jurei, na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Pois em certo lugar, disse ele assim do sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia,
de todas as suas obras, e outra vez neste lugar não entrarão no meu descanso, visto, pois, restar que alguns entrem nele, e que aqueles a quem anteriormente foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Olha aí, ó. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, depois de tanto tempo, como antes fora dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçai os vossos corações, porque se Josué lhes houvesse dado descanso, não teria falado depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus, pois aquele que entrou no descanso de Deus, esse também descansou de suas obras, assim como Deus das suas. Ora, à vista disso, procuremos diligentemente entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então a igreja está em desobediência. Porque entrar no Shabat significa que você creu. E se você crê, você obedece. Por isso que os que não entraram é porque desobedeceram. E o que está acontecendo com a igreja? Hein? Está desobedecendo. E como Yeshua também disse em Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Logo, se não há proibição para a cura ou expulsão de demônios na lei de Deus, tais atividades são reputadas lícitas e não constituem de maneira nenhuma transgressão ao quarto mandamento. Vemos os críticos de Yeshua em uma sinagoga levantando uma questão interessante para acusá-lo de quebra do quarto mandamento. Porque se Yeshua quebra o quarto mandamento, ele é um transgressor, um pecador. Por isso que eles estavam querendo lançar essa culpa sobre ele. Veja lá em Mateus 12, de 9 a 10. Partindo dali, entrou Yeshua na sinagoga deles. E eis que estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada. E eles, para poderem acusar Yeshua, o interrogaram dizendo, é lícito curar nos Shabats? Porque quem quebra Shabat está em transgressão. Mas Rafael, a igreja tem o Espírito de Deus? Tem, mas está em transgressão. Balaão tinha o Espírito de Deus e não entrou em transgressão. Porque obedecer ou não obedecer não está ligado a eu estar com o Espírito de Deus. Porque obedecer ou desobedecer tem que vir de mim mesmo. Amém? O Espírito de Deus não vai tomar sua autonomia de decisão. Quem toma autonomia de decisão do homem não é o Espírito de Deus, é o Espírito de trevas. Esse toma. Agora, o Espírito de Deus não toma a sua autonomia. Você continua autônomo, você decide obedecer ou não obedecer. É óbvio, se você entrar num processo de desobediência, o que vai acontecer? O Espírito de Deus. O que aconteceu com Saul, Balaão. Amém? Então, olha o que eles lançam. Olha a resposta de Yeshua. Você prestou atenção? Estão perguntando, é lícito curar no Shabat? Porque dentro da cabeça deles, curar é trabalhar. Dentro da cabeça deles, e isso, na realidade, é um mandamento humano. Você não podia andar 1 milha no Shabat, isso tudo é humano. Se você procurar na Bíblia, você não vai encontrar. Então, olha a resposta de Yeshua em Mateus 12, de 11 a 12. E ele lhes disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma só ovelha, se num Shabat ela cair numa cova,
não há de lançar mão dela e tirá-la. Qual deles? Hein? A gente podia até perguntar, qual de nós, né? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto, é lícito fazer bens no Shabat. Que bem? Hein? Alimentar o pobre está certo no Shabat. Curar o enfermo está certo no Shabat. Dar roupa de frio para alguém que está passando muito frio no Shabat é lícito. Agora, sair para trabalhar, para ganhar seu dinheiro, é ilícito. Você está quebrando o Shabat. Entendeu? Como é simples. Veja também Lucas 3,4. Então lhes perguntou, é lícito no Shabat fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calaram. Yeshua quis ensinar que é permitido praticar o bem no Shabat. Deve-se enfatizar o ato benéfico no Shabat, fazer o bem, salvar as vidas, preservar a vida. Vale lembrar que no Shabat não é permitido a realização de trabalho. Porém, as curas promovidas por Yeshua não são consideradas trabalho, mas sim atos de bondade e sobrenaturais. Claro, você tem uma mulher de 18 anos encurvada, andando encurvada, provavelmente ela devia até ter uma muleta, não sei, um apoio, né? Yeshua vai e cura, isso é o quê? Isso é bondade, não é não? Hein? Claro que é. Mas se, porém, alguns julgam essas curas trabalho, então podemos deduzir pelas Escrituras que o cuidado com a vida e sua preservação prevalece sobre o Shabat, pois foi Deus quem criou a vida, e a vida foi criada antes do Shabat. E Deus é, sem dúvida, o preservador da vida que criou. Tenho que fazer menção de um fato que ocorreu com os discípulos de Yeshua. Vamos ver lá em Lucas 6, de 1 a 4. E sucedeu que, num dia de Shabat, passava Yeshua pela seara, e seus discípulos iam colhendo espigas e debulhando-as com as mãos, e comiam. Alguns dos fariseus, porém, perguntaram, por que estáis fazendo o que não é lícito fazer no Shabat? E Yeshua, respondendo, lhes disse, nem ao menos tende lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou os pães da proposição, o pão da face, dos quais não era lícito comer, senão só aos sacerdotes, e deles comeu e deu também a seus companheiros? A resposta de Yeshua neste episódio é de que a fome que pode levar o homem à inanição e à morte é reputada como perigo de vida, ou seja, preservação da vida, razão pela qual aliviar a fome sobrepõe ao Shabat, tal como entenderam Davi e seus soldados famintos ao comer do pão da face. Voltando a Paraxá, a resposta de Yeshua ao questionamento do chefe da sinagoga, lá em Lucas 13, de 15 a 17. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, hipócrita, no Shabat não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento para o levar a beber? E não deveria ser solto desta prisão no dia do Shabat, esta que é filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás a tinha presa? Olha que coisa tremenda. Yeshua está dizendo que beber água no Shabat pode. Você está entendendo? Comer pode. Curar alguém pode. Libertar alguém pode. No Shabat pode. E dizendo ele essas coisas, todos os seus adversários ficavam envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Eu só queria aproveitar e ressaltar que, à luz das Escrituras,
Yeshua guardava o mandamento do Shabat e nunca disse que este seria substituído pelo domingo, viu, gente? Aproveitei logo para dizer, porque não existe na Bíblia nenhuma mesmo indicação a respeito da mudança de Shabat para domingo. Hein? Isso é mentira. Então, Yeshua assim percorria as cidades e as aldeias, ensinando como um mestre que é, né? Veja em Lucas 3:22. Assim percorria Yeshua as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E fizeram uma pergunta a Yeshua, lá em Lucas 3:23. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Tem gente que faz essa pergunta até hoje. Ao que ele lhe respondeu. Essa pergunta, muita gente faz até os dias de hoje. A resposta de Yeshua a essa pergunta é Lucas 13:24. Ele não disse a quantidade, né? Ele disse é pouco ou é muito. Ele disse o seguinte: porfiai por entrar pela porta estreita. Porfiai é o quê? Esforça-te. Força para entrar. Porque a entrada da porta para a salvação, ela é estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Não importa a quantidade. O que importa é que você tem que entender que você tem que fazer um esforço para entrar na salvação, porque a porta é estreita e tem que fazer esforço, não é? O Davi, quando vinha um exército contra ele, ajoelhava e falava: Senhor, tem me dado essa nação nas minhas mãos? Tenho, Davi. Mas Davi ia fazer o quê? Esforço para alcançar o quê? A vitória. Davi não ficava sentado no palácio. A vitória vai cair do céu. Ficava? Não. Davi ia para a guerra. É claro que ele ia com a certeza da vitória, mas ele ia para a batalha. Ele teve perigo de morte nas batalhas. Ele teve que se esforçar para trazer a vitória para Israel, ainda que Deus tenha dado na mão dele aqueles inimigos. Às vezes Deus dava até estratégia de batalha, mas Davi tinha que batalhar. Então a salvação é assim. Nós somos chamados, nós recebemos a salvação, mas nós temos que nos esforçar para entrarmos, porque a porta é estreita e o caminho também é estreito. Amém? E se torna mais esclarecedora para nós em Mateus 7:13-14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Então, se perder é moleza. É fácil. A gente ir para o mundo é fácil, porque o caminho da perdição, ele é muito largo. E, gente, não é feio. É um caminho lindo. Belíssimo. Você vai nele confortável. E muitos vão por ele. Eu estou te falando porque Deus abriu meus olhos e eu vi. É muito lindo. Céu de brigadeiro, temperatura agradável. Muita gente indo por ele. Agora, o caminho da salvação, meu irmão, é estreito. Muito estreito. E tem mais, o caminho da perdição, vai gente de braço dado, vai amigos junto, vai um monte de gente. O caminho da salvação, o caminho lá vai um. E é difícil, é estreito, machuca, dói o pé, dói as pernas. Você caminha, tem um esforço muito grande para caminhar. Você já viu lugar que tem muita pedrinha redonda, que você dá um passo e aquilo escorrega, e você tem que fazer um esforço maior para andar um espaço muito pequeno. Assim o caminho da salvação, ele é estreito. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, poucos são os que encontram. Nem encontram, né? Encontram. Nem acha, nem percebe. É.
Por que encontra? Porque busca. Porque Yeshua falou, aquele que procura, acha. Porque tem muitos que não procuram. Às vezes a pessoa está até na igreja, mas não está procurando o caminho da salvação. Está procurando status, está procurando um amigo, está procurando esposa, está procurando marido, está procurando porta de emprego, mas não está procurando o caminho da salvação. Porta larga e estreita, agradável por isso. Aí fica lá. Para ser sincero, é natural para nós o caminho da perdição. Ele é agradável, confortável. Entendeu? É verdade, estou falando, eu vi o chão lisinho, machuca o pé. Você pode ir muito tranquilo, todo mundo sorrindo, uma alegria. Mas lá na frente, a coisa fica estreita. Fica estreita não, você cai num buraco, onde há ranger de dente. Mas o caminho é agradável. E o caminho da salvação é muito estreito. Ó, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, eu vi a porta e vi o caminho. E poucos são os que a encontram, porque são poucos que estão procurando de fato a salvação. Tem muita gente que está na igreja buscando bem-estar financeiro, fica bem, fica naquilo ali. Entende? Tem que ter cuidado. Ou seja, a resposta é, são poucas as pessoas que se salvam, porque a salvação tem caminho apertado e porta estreita, é difícil, não é fácil a salvação. E Yeshua complementa dizendo que a salvação, além de ser o caminho estreito e porta estreita, tem tempo determinado para fechar a porta. Ainda tem essa, não é? Não é porta aberta, toda hora, todo dia, qualquer hora, não. Tem tempo determinado para a porta fechar. Veja em Lucas 13, 25. Quando o dono da casa se tiver levantado e cerrado a porta, e vós começardes de fora a bater a porta, dizendo, Senhor, abre-nos, e ele vos responder, não sei de onde sois. Meu irmão, para pensar. Já são poucos os que encontram. Então vamos falar só dos que encontram, porque os que nos encontram estão no caminho da perdição. Aí aqueles que encontram, ainda tem que chegar em tempo o quê? Tem que encontrar a porta aberta. Não pode ficar se preocupando com coisa de mundo. Porque senão na hora que você chegar, a porta vai estar fechada. Então, além de ser limitado às pessoas que encontram o caminho estreito da salvação, ainda dentro daqueles que encontraram o caminho da salvação, tem que tomar cuidado, porque o dono da casa vai fechar a porta. E você vai bater a porta, dizendo, Senhor, abre-nos, e ele vos responderá, não sei de onde vós sois. Olha só. Yeshua está afirmando uma coisa já anunciada pelo nosso Pai. Veja no livro de Isaías 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Ó, tem tempo. Rafael, quanto tempo? Não sei. Se eu soubesse, eu ia me preparar. Eu ia contar para você também. Mas eu não sei. Deus não falou. Então, nós temos que estar preparado. Lembra da parábola das 10 virgens? Tem que estar preparado mesmo. Você tem que estar preparado. Eu tenho que estar preparado. Constantemente preparados. Porque na hora de fechar a porta, ninguém entra mais. Deus não é Deus de brincadeira. Veja também o Salmo 32, de 5 a 6. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que é piedoso ore a ti, há tempo, há tempo de te poder achar. É sinal que vai ter um tempo em que não vai se achar mais. Há tempo de te poder achar, no transbordar de muitas águas, estas e a ele
não chegarão. Ó, se eu encontrá-lo em tempo propício, as muitas águas não me alcançarão. Então, até isso, nós temos que ficar atentos. Porque é tempo de poder achar o Senhor. Por isso que a Bíblia diz que o tempo da salvação é o dia que se chama hoje. Não é amanhã. Amanhã talvez eu vá. Não faça isso. Não faça isso, porque há muitas águas podem te alcançar. Quantos disseram amanhã eu de repente vou e morre? As muitas águas o alcançou e fechou a porta para ele. Você acha que isso é pouca gente? São muitos. São muitos, e às vezes dentro da própria igreja. Você pode ter certeza. Meu irmão, não esqueça isso. Existe tempo estabelecido para a salvação. Ela não é qualquer dia. E você... Tem muita gente que fala assim, quando eu tiver mais velho eu vou. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi um monte. Agora não, eu vou aproveitar a vida primeiro. Então vai. Vai que a porta pode fechar. E pode ser que você nunca mais volte. E esse tempo pode estar chegando ao fim, fechando a porta da salvação. Olha só o que vai acontecer em Lucas 13, 26. Então começareis a dizer, comemos e bebemos na tua presença. Gente, você sabe o que é isso aqui? Comemos e bebemos na sua presença? O que é isso? Quem sabe? Hã? Peça. Participamos do Peça. É a mesa do Senhor. Paulo não fala? Nós não podemos sentar à mesa do Senhor e as dos demônios. Então, Peça. Comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. O clamor, Senhor, abre-nos. E a resposta, não sei de onde vós sois. Já era. Nos indica pessoas que estavam no caminho estreito, mas não porfiaram por entrar na porta estreita. Fala de nós que cremos, participamos de Peça e chamamos ele de Senhor e aprendemos da sua palavra. Não fala de pessoas do mundo, ainda que você se identifique como um crente no Senhor, dizendo, comemos e bebemos na sua presença e tu ensinaste nas nossas ruas. Veja a resposta dele, Lucas 13, 27. E ele vos responderá, não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticai a... Essa resposta aqui é uma dica. É uma dica. O que é iniquidade? Desobediência de mandamento. A dica é a seguinte, aqueles que não obedecem o mandamento, ainda que estejam no caminho, encontrarão a porta da salvação cerrada, fechada. Essa é a minha grande preocupação. Eu vou entender? Iniquidade, nós já sabemos, é do grego anomos, ou seja, aqueles que não obedecem o mandamento. E nosso Pai já havia revelado isso através dos Salmos. Veja Salmo 6,8. Ninguém vai ser pego de surpresa. Salmo 6,8. Apartai-vos de mim, todos os que praticam a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. Deus já está falando que todos aqueles que estão praticando a iniquidade será apartado dele. Ou como Yeshua diz em Mateus 25, 41, dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, destinado ao diabo e seus anjos. É por isso que terminamos hoje com o texto de Lucas 13, 28 a 30. Ali haverá choro e ranger de dente, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó
e todos os profetas, e Rafael, e toda a congregação Beit El Rei Israel, no reino de Deus. Ele ia falar só. Vocês vão brigar, né? E vós, lançados fora, muitos virão do Oriente. Somos nós? Não, nós não estamos no Oriente. E muitos do Ocidente. Somos nós aí. Do Norte e do Sul. E reclinar-se-ão à mesa no reino de Deus. Então será onde esse acontecimento? Se vem em Jerusalém, está vendo? Vem do Ocidente, do Oriente, do Norte e do Sul. Olha só, gente, no universo, se você for para o universo, não tem Norte e Sul, nem Ocidente, nem Oriente. Só na Terra que você pode medir essas coisas, amém? Então isso é uma indicação muito clara de que é ali na Terra que Deus está falando. Amém? Aonde? Oriente e Ocidente, segundo que ponto de vista? Israel, Jerusalém. Então, muitos virão do Ocidente, do Oriente, do Norte, do Sul, e reclinar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus, pois há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Shabbat Shalom.